Graça e paz a todos nós. O professor Alinor trazendo mais uma mensagem para a sua edificação nesta manhã, neste dia. Com a mensagem: como está a sua ansiedade? Sim, como está a sua ansiedade nesse período de pandemia? Você está ansioso ou você já é ansioso? Porque há uma grande diferença entre estar ansioso e ser ansioso. Você fica ansioso por alguma situação, diante de uma circunstância, diante de um problema, com difícil solução. Ou você já está ansioso, aí já é um problema de distúrbio emocional ou patológico, porque você já está ansioso, você anda ansioso. E isso é um problema já mais sério para você solucionar, para você resolver diante de Deus. A ansiedade, se considerarmos apenas como um fenômeno, ela pode trazer algum benefício, mas, na maioria das vezes, ela traz prejuízos para aqueles que estão muito ansiosos. No entanto, você pode tornar-se ansioso e isso já é patológico, já é uma enfermidade, prejudicial, porque prejudica o funcionamento psíquico da mente e o funcionamento somático do corpo. A ansiedade pode estimular o indivíduo a tomar uma decisão importante, mas se for muito ansioso, se for ansiedade em excesso, faz exatamente o contrário, impede que você tome essa decisão. Algumas pessoas ficam literalmente paralisadas diante de uma situação que precisa agir rápido, de uma decisão. Algumas pessoas ficam sem saber o que fazer. É uma situação que precisa ser corrigida. Então, tome cuidado com a sua ansiedade em excesso. Portanto, a ansiedade não é apenas uma questão de você ser controlar ou não, um fenômeno. Ela pode ser uma questão biológica, que acontece normalmente antes de uma situação de perigo, que pode ser real ou imaginária, marcado por sensações de nervosismo, angústia, taquicardia, transpiração em excesso ou suor frio, distúrbio intestinal, podendo desencadear também outros distúrbios, como a síndrome do pânico, um transtorno alimentar que pode levá-lo à obesidade. Por isso, tome cuidado com a sua ansiedade, vê se ela não está em excesso. A ansiedade é considerada por estudiosos como uma das marcas dos últimos tempos, principalmente nos grandes centros, onde o ativismo e o consumismo desenfreado e desnecessário tem levado muitas pessoas à depressão, a um processo depressivo. Isto porque elas agem por impulso da ansiedade e também por causa dessa pandemia que afetou o mundo todo e está nos afetando, e ela tem causado alguns problemas, alguns prejuízos de cunho emocional, quando as pessoas perdem os seus entes queridos, de cunho econômico, quando muitas pessoas perderam o seu emprego ou houve uma diminuição na renda familiar. Então é um problema preocupante e as pessoas ficam ansiosas, O que a palavra de Deus nos ensina sobre ansiedade? Mateus 6, 25 a 35 é um texto que fala: por que você vai se preocupar com o que vai comer, com o que você vai beber, com o que vai vestir? Não é a vida mais do que o alimento? Diz a palavra de Deus. E no decorrer do texto todo, nós vemos que o homem se preocupa muito mais com coisas materiais, com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber ou vestir, com a sua vestimenta, ou talvez algumas com medo de adoecer e não poder trabalhar, de ganhar o seu pão. Não creem no sustento diário de Deus. Podemos dizer que muitas pessoas se preocupam muito mais com o ter e o fazer,
às vezes sem necessidade de ter ou de fazer alguma coisa. Às vezes movido pela ansiedade, né? Pela competição desenfreada de possuir, de ter alguma coisa, as pessoas ficam ansiosas, né? Uma exigência da sociedade moderna, de você possuir e ter coisas, às vezes nem é necessário. É claro que todos nós precisamos trabalhar para garantir o nosso sustento, para cuidar melhor da nossa família e também para ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Para você poder viver com dignidade. Não é preciso trabalhar, sim, mas não nessa competição desenfreada, só para suprir as suas necessidades e garantir o pão de cada dia. Mas lembre-se, você precisa crer que só Deus pode suprir as suas necessidades e preencher o vazio do seu coração. A maioria das pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão são medicados, tomam medicamentos que são receitados pelos médicos psiquiatras. São os ansiolíticos e os antidepressivos, que têm efeitos colaterais muitas vezes. Mas nós temos também os alimentos que são medicamentos, os medicamentos que são medicamentos espirituais, que fazem efeito também. São esses: medicamento A, corrigir o foco. Todas as vezes que você se sentir inseguro, ansioso a enfrentar um problema, direcione o seu foco primeiramente em Jesus. Exercite a sua fé naquele que é o autor e consumador da fé, o próprio Jesus. E quanto mais você foca no seu problema, mais o problema cresce. E você se esquece de que há um Deus que é maior do que qualquer problema. Medicamento B, corrigir o objetivo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, a fonte de segurança é espiritual, enquanto o material é fonte de insegurança, porque o espiritual é eterno e o material é transitório, é passageiro. Medicamento C, corrigir a expectativa. Nem sempre procurar fazer o melhor e fazer tudo é a melhor expectativa naquele momento. Nem sempre você precisa fazer tudo para ser feliz, para fazer o outro feliz. Não precisa. Medicamento C. Então, corrigir a expectativa. E a melhor expectativa, às vezes, naquele momento, é você esperar e crer que o melhor remédio é esperar, às vezes. E crer que Deus é que vai suprir as suas necessidades. Não espere em Deus. Espero que esta explanação possa direcioná-lo a uma caminhada mais tranquila, mais segura, e que você rogue a Deus sempre para ter discernimento nas tomadas de decisões e, se for preciso, corrija o seu foco, corrija o seu objetivo e a sua expectativa, podendo viver sem estresse e sem ansiedade. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, dando discernimento e encorajamento para tomar as decisões certas no momento certo.